Inteligência artificial está em todo lugar, né? Mas e se o lado mais sombrio dela ainda estiver por vir? A gente fala muito sobre como proteger os sistemas de IA, mas a conversa que precisamos ter é outra, e é bem mais urgente. E se a própria IA for a arma? É, essa é a pergunta que vira o jogo. Pode esquecer por um momento a ideia de ataques contra a IA. O foco aqui hoje é outro. É entender como a IA se torna o próprio ataque. Como ela vira talvez a ferramenta mais poderosa que um cibercriminoso já teve nas mãos. Olha, para a gente deixar isso bem claro, existem dois lados nessa história. De um lado, tem os ataques nos sistemas de IAs, sabe? Coisas como envenenamento de dados, roubo de modelos, o que a gente já ouviu falar. Mas do outro lado da moeda, que é o nosso papo de hoje, estão os ataques feitos com os sistemas de IA. E aí a coisa fica séria. Pense em deepfakes que enganam qualquer um, engenharia social numa escala que a gente nunca viu, e até malware que se cria sozinho. É aqui que o jogo está mudando completamente. Então vamos lá para o primeiro ato desse manual do invasor moderno, a máquina de engano. Sabe, a IA generativa, ela não está só criando textinhos e imagens bonitinhas. Ela está fabricando realidades alternativas e o pior, com uma precisão que chega a ser assustadora. Essa definição aqui, olha, ela vai direto ao ponto. O negócio aqui não é só um vídeo falso e engraçadinho. A ameaça real, o perigo mesmo, está nessa ideia de mecanizar a desconfiança. Pensa bem, é usar tecnologia para fazer a gente duvidar do que a gente vê e ouve. Em uma escala industrial, é corroer a própria base da realidade. E essa arma, o deepfake, pode ser usada de basicamente três formas bem perigosas. Primeiro, a personificação. Imagina só receber um áudio perfeito do seu chefe ou de um diretor pedindo uma transferência bancária urgente. É golpe na certa. Depois, tem a desinformação, que é espalhar boatos que parecem verdade, mesmo sem a intenção de prejudicar, mas que acabam minando a confiança. E por último, o mais grave de todos, a desinformação deliberada. Aí sim é criar mentiras de propósito, para manipular, enganar e causar um estrago de verdade. Mas essa máquina de engano não para só nos deepfakes não, hein? Pensa nos modelos de linguagem, os famosos LLMs. Eles conseguem criar e-mails de phishing, sabe? Aquelas mensagens falsas, mas de um jeito tão personalizado, tão convincente, que fica quase impossível saber que não é de verdade. Pode esquecer aquela era dos e-mails de golpe cheios de erro de português. Acabou. Agora os ataques são cirúrgicos e numa escala gigantesca. Ok, vamos para o segundo ato. Aqui a gente vai ver como a IA dá aos invasores uma vantagem estratégica antes mesmo de qualquer ataque começar. O papo agora é sobre reconhecimento, sobre se esconder, tudo isso turbinado por algoritmos. E o processo é assustadoramente eficiente. Funciona assim, ó. Primeiro, a IA age como um verdadeiro exército de espiões, varrendo a internet inteira. Redes sociais, bancos de dados, tudo em busca de informações sobre um alvo, numa velocidade que nenhum humano conseguiria. Depois ela pega todas essas informações soltas e começa a conectar os pontos, montando um perfil super detalhado e encontrando as brechas, as fraquezas e, por fim, ela prepara a arma para atacar. E essa parte da arma é fundamental. É o que a gente chama de ofuscação. Pensa assim, os programas de segurança normais procuram por impressões digitais de malwares que eles já conhecem. Mas o que a IA faz? Ela pega o código malicioso e muda ele um pouquinho a cada ataque, sem alterar o que ele faz de ruim. É como se ela criasse uma versão totalmente nova, que ninguém nunca viu. O malware vira um camaleão digital, mudando de cor o tempo todo para passar batido. E chegamos ao ato final, o ataque. E aqui, a IA não está mais só ajudando a planejar. Ela está no comando. Ela está executando o ataque com uma velocidade e uma escala que, sinceramente, as defesas humanas simplesmente não conseguem acompanhar. A palavra-chave aqui é velocidade. Aquele tempo que existia entre encontrar uma falha e atacar, ele está sumindo. Uma IA pode literalmente achar uma brecha, escrever o código para explorar essa brecha e lançar o ataque. Tudo isso em questão de segundos. É mais rápido do que preparar um café. E a capacidade de ataque é enorme. A IA pode, por exemplo, caçar sozinha por vulnerabilidades que ninguém conhecia antes. Ela pode criar um malware específico, feito sob medida para atacar uma única fraqueza. Pode desenvolver malwares inteligentes, que aprendem e se adaptam depois que já estão dentro de um sistema. E, claro, pode organizar ataques gigantescos para derrubar sites e serviços, tudo de forma automática. No fim das contas, não é só uma ferramenta, é basicamente um exército cibernético autônomo.
E o que tudo isso significa no final do dia? Significa que a gente entrou numa era completamente nova. A cibersegurança deixou de ser um jogo de humanos contra humanos. Agora é IA contra IA. E essa é a grande questão. A IA funciona como um multiplicador de força gigantesco para os criminosos. Deu a eles uma vantagem que a gente nunca viu. E qual é a única forma de lutar contra uma ameaça que é tão rápida, tão inteligente e que se adapta o tempo todo? Com uma defesa que seja igualmente rápida, inteligente e adaptável. A gente só combate IA do mal com o IA do bem. E isso tudo nos deixa com uma pergunta bem complexa para o futuro, né? Nessa nova corrida armamentista, onde a velocidade do processamento é mais importante que qualquer outra coisa, quem leva melhor? A IA que ataca, que tem sempre a vantagem da surpresa, ou a IA que defende, que consegue aprender e evoluir com cada novo ataque? Sinceramente, o futuro da nossa segurança digital depende totalmente da resposta para essa pergunta.